E aí, meu nome é Paulo, eu sou professor Microlins e Proctor pela Microsoft, certo? Hoje a gente vai ver uma coisa muito importante sobre PowerPoint em si. A gente vai ver sobre animações e transições de slides, fora isso, formatação de imagem, certo? Para isso eu já deixei um conteúdo preparado e a gente simplesmente vai seguir a nossa aula a partir daqui. Primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa abrir o PowerPoint. Vamos abrir o PowerPoint, certo? Agora, a gente vai inserir uma imagem para a gente começar a trabalhar com essa imagem. Eu quero que você pause o seu vídeo agora e comente aí embaixo qual é a diferença na sua visão entre animações e transições de slides. Vamos inserir uma imagem aqui na nossa apresentação. Essa que eu já deixei pronta, certo? Agora vamos lá. O que a gente consegue fazer com as nossas animações no PowerPoint? Primeiro, existem 3 tipos de animações. A primeira, efeito de entrada, efeito de ênfase e a última, efeito de saída. Com o efeito de entrada, a gente consegue inserir uma animação nesse objeto que a gente tem dentro da nossa apresentação. Se a gente quer fazer ele aparecer, se for um texto, se for uma forma, enfim. Vamos inserir uma animação de aumentar. Só para vocês terem uma noção, eu vou inserir outra. Essa é de girar, perfeito. Ou seja, com essa animação a gente inseriu o nosso objeto na apresentação. Se a gente executar ela da forma que está aqui, ela vai aparecer rodando. Se a gente adicionar uma animação de, um exemplo, rotação, vai dar um ênfase a esse nosso objeto, essa nossa imagem que a gente tem na apresentação, que é justamente o efeito ênfase, para dar um ênfase nesse objeto que a gente tem na nossa apresentação. E por fim, o efeito de saída. Eu vou colocar um sair, certo? Somente com esses 3 efeitos a gente já consegue ter uma apresentação mais profissional. O efeito de entrada, o efeito ênfase e o efeito de saída. Somente com esses 3 efeitos a gente já consegue fazer muita coisa. Somente a gente ter criatividade e ter um foco referente a essa apresentação. Se é um trabalho, se é um TCC para a faculdade ou se é um seminário para apresentar na escola. Agora a gente vai mexer um pouquinho sobre transições. E qual é a diferença entre animações e transições? A animação, ela ocorre no objeto. Se a gente quer deixar esse objeto animado, se a gente quer retirar esse objeto da nossa apresentação, a gente consegue por meio das animações. Já a transição, ela é diferente. A transição, ela ocorre entre um slide e o outro. Se a gente tem 2 slides na nossa apresentação, e nesses 2 slides, a gente quer que ocorra uma transição entre eles. A gente vem aqui na guia transições e eu vou colocar um... Não, esse aqui não, esse aqui é feio. Vamos colocar um cobrir. Maravilha. Agora, toda vez que a gente iniciar a nossa apresentação, vai ocorrer essa troca de slides. Viram? Ou seja, é como se essa caixa que eu tivesse inserido viesse da direita para a esquerda. Isso tudo somente com a transição que a gente inseriu. A transição, ela ocorre entre um slide e outro, entre a troca de um slide e outro. E ela é fundamental para ter uma apresentação mais agradável, uma apresentação mais sutil. E tudo varia de acordo com a apresentação que a gente está apresentando ou até mesmo ministrando numa palestra, por exemplo. Ó, já tem essa que é bem mais dinâmica e isso é de acordo com o que a gente quer apresentar na nossa palestra. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho referente à formatação de imagem. Como que funciona a formatação? Existem 3 ferramentas que eu particularmente utilizo muito, que são remover plano de fundo, correções e efeitos artísticos. O remover plano de fundo, como o próprio nome já diz, ele remove o plano de fundo da imagem e a gente consegue ter somente um foco nessa imagem que a gente tem. Eu vou editar essa imagem do nosso gato só para vocês terem uma noção. Manter áreas, marcar áreas para manter, aliás, e agora marcar áreas para remover. Essa parte eu não quero e essa parte eu não quero. Perfeito.
Ou seja, ficou só o nosso gato em si. Agora, eu tô percebendo que esse gato ele não tá muito nítido, ele tá um pouquinho apagado. Se eu vir aqui em correções, eu consigo ajustar a nitidez dessa minha imagem. Eu vou deixar ela bem mais nítida. Deixar dessa forma. Ou seja, a gente já consegue trabalhar com essa imagem, formatar, deixar ela mais clara, mais escura, somente com o PowerPoint. E agora, se eu quiser adicionar um efeito nessa imagem, se eu quiser deixar ela branca e preta, se eu quiser deixar ela colorida, se eu quiser ela deixar estilo um cartoon, a gente pode também. Ou desfocada. Eu vou deixar essa daqui que parece um desenho, tá bom? E assim, a gente já viu 3 conceitos muito importantes sobre o PowerPoint em si. Agora a gente vai ver uma coisa sobre iniciar a apresentação. Existem diversas formas da gente iniciar a nossa apresentação, certo? Porém, uma que eu utilizo bastante é Shift F5. Como é que funciona o Shift F5? Ele inicia nossa apresentação do slide atual. Ou seja, se a gente tem uma apresentação de 20 slides e a gente quer ver somente as animações que a gente inseriu no slide 5, por exemplo. Com Shift F5 a gente inicia desse slide e vê tudo o que ocorre para ver se todas as animações estão sincronizadas com a apresentação. E diferente também da F5 em si. A tecla F5 ela inicia a nossa apresentação do começo. Ou seja, se a gente tem uma apresentação de 20 slides e a gente está no slide 19, quer ver exatamente como ficou toda a nossa apresentação, com F5 a gente pode iniciar a nossa apresentação do começo, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e me seguir nas redes sociais, @SnoopyPaulo, certo? Valeu!